Bem-vindos à quinta aula do bloco de parassonias atualização profissional. Hoje vamos abordar a parte de outras parassonias. A parte de parassonia da cabeça explodindo, enurese e alucinações relacionadas ao sono. Novamente, a classificação internacional americana como sendo a base dos nossos textos. Síndrome da cabeça explodindo, alucinações relacionadas com o sono e enurese noturna são os temas que serão abordados nessa aula. Começaremos então com a síndrome da cabeça explodindo. Para a definição da síndrome da cabeça explodindo, nós temos 3 critérios que devem ser obedecidos. Queixa de súbito barulho alto ou sensação de explosão. Reparem que eu não falei em dor, falei em sensação de explosão associada ou não a barulhos. Isso é muito importante quando a gente começar a pensar na síndrome da cabeça explodindo, a síndrome da cabeça explosiva, a gente está falando de um quadro de sensação de explosão e não um quadro de dor explosiva. Isso é diferente. Além disso, o paciente desperta abruptamente após o evento com sensação de mal-estar, junto com essa sensação do quadro de cabeça explodindo, e a experiência que, novamente eu enfatizo, não tem relação com a dor. O evento, então, é descrito como explosão, a cabeça como se estivesse explodindo, às vezes associadas com um quadro de som. Está muito relacionado com eventos de estresse na vida do paciente, é muito mais prevalente em mulheres do que homens e, interessantemente, é uma parassonia que começa acima dos 58 anos. Quais são, então, quando a gente imagina os principais diagnósticos diferenciais dessa parassonia, que é a síndrome da cabeça explodindo? Os principais diagnósticos diferenciais são síndromes que dão dor de cabeça noturna, como por exemplo a ice-pick headache, que é a síndrome em furador de gelo. É uma dor grande, como se fosse uma furada que começa na cabeça, por trás na nuca e vai penetrando até sair no olho, como se fosse uma punhalada na cabeça. Além disso, o thunderclap headache, que é dor de cabeça em trovão, que está muito associado com os quadros vasculares, como hemorragia a nível intracraniana, por exemplo. A diferença da síndrome entrovoada, da dor de cabeça entrovoada, para a parassonia da cabeça explodindo é a dor. Normalmente a parassonia da cabeça explodindo não tem dor associada, como a gente conversou. Além disso, dor de cabeça hípnica, que é um tipo de dor de cabeça comum meia hora depois do paciente ir dormir, que é uma dor mal caracterizada e que não tem nenhuma relação com as dores de cabeça primárias de um modo geral. Dor de cabeça do tipo enxaqueca ou migrânia. A parte do cluster, que é uma cefalete geminoautonômica com padrão de lacrimejamento. E a hemicrânica paroxística, que é um outro grupo de doenças que também tem dor de cabeça associada à dor ocular com quadro de hiperemia e lacrimejamento. Epilepsia também é um diagnóstico diferencial que tem que ser levado em consideração. E no final, o ataque de pânico também são diagnósticos que têm que ser lembrados toda vez que você tem esse quadro da síndrome da cabeça explodindo ou a síndrome da cabeça explosiva. O diagnóstico, muitas vezes há necessidade da gente fazer um diagnóstico armado, com uma polissonografia e um vídeo para você fazer os diferenciais, principalmente do quadro de epilepsia nesses pacientes que têm essa queixa ou que esse diagnóstico então acaba se dando. O tratamento responde, em alguns casos, a relatos de melhora com clorpramina, uma dose baixa, um antidepressivo, então, tricíclico, que tem uma ação no tratamento e na prevenção dessa parassonia. A segunda parassonia que vai ser abordada nessa aula são as alucinações relacionadas com o sono, e você tem 3 critérios que devem ser obedecidos. Você tem que ter alucinações que são recorrentes, no início do sono ou na transição entre o sono e vigília, acordando o paciente muitas vezes no meio da noite. Tem que lembrar que essas alucinações são basicamente visuais. E por que isso? A alucinação visual ela é típica de relação com o sono REM. A gente sabe que o narcoléptico tem muita alucinação. E essa alucinação é visual no homem porque a parte de predisposição do ser humano de sensório é o visual. Então, toda vez que você tem um quadro de alucinação que tem relação com a parte noturna de sono, ele vai ser predominantemente visual, diferentemente de uma alucinação psiquiátrica, como, por exemplo, a alucinação auditiva comum, por exemplo, nos pacientes que têm o quadro de surto psicótico ou esquizofrenia. Importantemente, esse distúrbio não pode ser explicado por outra condição médica ou uso de remédio. Então, são alucinações
que são no início da noite, na transição com sono vigília ou no meio da noite, que não tem nenhuma explicação médica ou de uso de medicamento e que tem como características importantes serem basicamente visuais. Então a gente tem uns exemplos aqui de algumas alucinações que a gente vê, pode ter alucinação com gente morta, sensação também somestésica ou parestésica de estar flutuando ou de tocar também pode acontecer, além da parte visual. Eu classifico as alucinações em dois grandes tipos, alucinações hipnagógicas e as hipnopômpicas. As alucinações hipnagógicas são quando você está entrando da vigília para o sono, você está adormecendo. E as hipnopômpicas quando você sai do sono e começa a entrar na vigília. A prevalência de alucinações esporádicas pode chegar a 35% da população durante alguma fase da vida. São muito mais comuns em mulheres e muito mais comum em mulheres jovens. Os fatores mais importantes e precipitantes são uso de drogas ilícitas e farmacológicas também, abuso de álcool, de novo o álcool sendo um grande desencadeador de parassonias, ansiedade e distúrbio do humor, como por exemplo depressão associada, insônia, seja inicial, de manutenção ou de despertar precoce, e a impercepção do sono, que é uma entidade também que vai ser discutida no bloco do tratamento das insônias. Quais são os principais diagnósticos diferenciais, então, dessas alucinações relacionadas com sono? Nós temos os pesadelos, já descritos como a parassonia do sono REM. Temos a síndrome da cabeça explodindo, que é o que a gente discutiu na primeira parte dessa aula. O distúrbio comportamental do sono REM, que foi discutido aí nas aulas anteriores. O sonambulismo, que é um tipo de parassonia não REM, também discutido aqui com vocês. E, por último, alucinações visuais mais complexas, que tem uma característica de você parecer muito com sonhos vívidos de modo geral e que tem relação com lesões na estrutura do sistema nervoso central, seja tronco cerebral, seja gânglios da base. O tratamento, de modo geral, a gente usa medicamentos que bloqueiam o sono REM e tendem a melhorar essa sintomatologia. Por fim, a última parassonia que será abordada nessa aula será a enurese noturna. A classificação, ou melhor, o critério diagnóstico da enurese noturna tem que seguir 4 itens importantemente principais. O paciente tem que ter mais de 5 anos de idade. Por quê? Até os 5 anos de idade é esperado que a criança possa urinar na cama. Os pacientes urinam na cama pelo menos 2 vezes por semana, ou seja, urinar na cama tem que ser frequente também. Por pelo menos 3 meses consecutivos e sem intervalo. Então, uma criança com mais de 5 anos, que tem episódios de enurese noturna por mais de 2 vezes por semana, nos últimos 3 meses, para você caracterizar um quadro de parassonia do tipo enurese noturna. Ela pode ser secundária, essa enurese noturna. E ela é secundária basicamente quando você tem aí eventos, o paciente melhora, a criança vem urinar na cama até os 2, 3 anos de idade, para de urinar na cama e ele começa mais tardiamente a urinar na cama. Então, isso é mais comumente encontrado nas enureses secundárias de alguma causa. As primárias, a criança vem, passa dos 5 anos e continua urinando. A secundária, você tem o padrão, então, de enurese que melhora, pelo menos uns 6 meses, não urina mais na cama, e de repente a criança começa a urinar na cama com mais de 5 anos de idade. Fala a favor de um fator secundário que está potencializando essa reincidência de urinar na cama. A enurese noturna, então, tem sido relacionada principalmente com estresse pós-traumático, relação de divórcio dos pais, então o ambiente familiar é muito importante, abuso sexual, físico e negligência. Então a enurese é um fator que, quando presente, nos obriga a investigar com muita força, a fundo, o ambiente familiar dessa criança. Além disso, constipação intestinal crônica também é um fator que desencadeia ou que potencializa a enurese. E causas menos frequentes, mas que não podemos esquecer, são o diabetes, com alteração importante da enurese, inclusive a noturna, infecção do trato urinário, malformações do trato urinário, epilepsia, doenças do sono e, de novo, a depressão e a demência em adultos, sendo um grande fator de início de urinar na cama de enurese noturna. É mais comum a enurese noturna nos homens do que nas mulheres. A frequência em adultos chega a 2% da população e a história familiar pode chegar a 77%, ou seja, 2/3 dos pais podem ter história de enurese noturna quando eu falo de um quadro primário, quando eu falo de uma enurese que mantém acima dos 5 anos aí, com os critérios que a gente comentou.
A associação com o movimento periódico dos membros também é bastante importante. Quais são, então, as causas mais comuns da enurese noturna secundária? Algum fator, aquela criança que parou de urinar na cama e depois de 5 anos começou a voltar a urinar com pelo menos 6 meses de intervalo. Diabetes tipo 1, tipo 2, que é muito menos prevalente, o tipo 1 é muito mais comum. Diabetes insípidos, diabetes nefrogênica e anemia falciforme são doenças que podem desencadear a parte de enurese de um modo geral. Aumento da produção de urina com excreção de sódio por substâncias, por exemplo, uso de diurético, uso de cafeína. Além disso, alterações ou malformações do trato urinário que predispõem então à enurese. Constipação intestinal crônica, aquela menina que tem constipação constante intestinal, não consegue ir no banheiro, isso pode fazer enurese noturna. Doença neurológica, paciente pediátrico principalmente, que tem um quadro neurológico de base, e de novo a parte de estresse e abuso nessas crianças são importantes. Então agradeço muito a atenção de vocês e espero vocês na próxima aula no bloco de parassonias, atualização profissional. Muito obrigado.